pessoal, hoje nós vamos estar falando para vocês de uma espécie bastante interessante, que é o baru. Então eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou José Cambuim, eu sou funcionário da universidade, né? E também tive a oportunidade de estar fazendo meu mestrado e também o doutorado aqui na Unesp, juntamente com o professor Mário, né? Então a gente já está há um tempo aí trabalhando junto e a gente vem resgatando essas espécies, né? Que tem essa importância comercial na floresta. Então a função da universidade era constituir bancos de germoplasma. Então a gente foi resgatando material e foi instalando na forma de teste de nitrogênio. Hoje nós vamos estar falando para vocês aqui de uma espécie bastante interessante, que é o baru, né? Então, por que começamos a trabalhar com essa espécie? Em 1983, a gente recebeu do Instituto Florestal umas espécies. Na verdade foram 500 espécies. E aí essas espécies eram compostas por 2 exemplares. E nesse conjunto também veio 2 plantas de baru. Isso foi implantado numa forma de arboreto, no espaçamento de 4x4. Então isso foi passando o tempo, e aí num certo dia a gente começou a fazer um levantamento num teste de progênio de pinos, caribeia, e a gente viu algumas plantas, as nativas que estavam emergindo naturalmente debaixo do pinos. E aí a gente percebeu que tinha algumas plantas de baru. Aí o professor Mário perguntou que espécie que era, né? Eu falei para ele que era baru e falei da importância da espécie. Daí veio o interesse em a gente trabalhar com essas espécies. Na época a gente tinha 2 alunos, né, que são proprietários de fazendas em Goiás e outro em Minas Gerais e também aqui em Mato Grosso do Sul. Então a gente saiu na captura dessa espécie, fomos para Minas, né? E o rapaz falou que tinha bastante baru, então a gente foi na fazenda dele para coletar esse material. Então a gente saiu na frente, saiu eu e um amigo meu, o Alexandre. A gente foi marcar a população de baru. Então a gente chegou lá, viu que a fazenda do proprietário era bastante interessante, né? O cara, ele tem uma sabedoria incrível, né? Ele já não está mais aqui entre nós, ele já está no andar de cima, mas era um cara que tinha uma sabedoria incrível. Então ele observava as árvores e via como que era a interação da árvore com os animais. Então ele via que debaixo do baru o gado estava sempre tranquilo, sempre remoendo, sempre deitado. O capim debaixo da árvore de baru era mais alto, o gado pastorava tranquilo. Você chegava na hora, por volta de 2 horas da tarde, o gado estava todo deitado, remoendo. Então ele viu que isso tinha alguma importância para o sistema silvopastoril e ele foi deixando. Então ele deixou bastante coisa nobre, deixou, por exemplo, baru, jatobá, balsimim, sobrasil. Então ele deixou material importante, madeiras nobres na propriedade. Então um cara que, sabe, tinha uma sabedoria incrível. Então a gente acabou aprendendo bastante com ele. Então sempre quando a gente vem nesse ensaio, quando a gente vai coletar baru, a gente tem a humildade de lembrar desse senhor, que era um senhor bastante simples, né? Mas que também acabou nos ensinando bastante. Então como que foi constituído? Nessa fazenda a gente marcou lá 48 árvores, né? 48 árvores, e 15 dias após a gente foi fazer a coleta. Fomos para Goiás, marcamos uma população com 26 matrizes, e em Mato Grosso do Sul a gente marcou 41 matrizes. Então na verdade o teste de procedência progênie é composto aí por 115 famílias, tá? Então deve que é um experimento bastante grande, né? Na época a área que a gente tinha era essa, a gente acabou constituindo aí no espaçamento de 3x3, né? O número de plantas parcelas são 6, que a gente tinha estabelecido em função da área. Mas para isso a gente precisava dominar o que a gente chama de produção de mudas, que é uma espécie que a gente tinha começado a trabalhar com ela, mas não dominava ainda a produção de mudas. Bom, aí nós precisávamos de dominar a produção de mudas. Então pegamos fruto com polpa, recém-colhido, e colocamos para germinar. Isso demorou 93 dias para iniciar a germinação. E era uma germinação bastante acanhada, 2 hoje, 3 amanhã. Para se constituir um plantio, um teste de progênio, você precisa ter uma uniformidade na produção de mudas. E isso não era possível utilizando fruto com polpa. Pegamos
outro tratamento, pegamos um canivete, despolpamos esse fruto no canivete, né? Despolpamos, tiramos toda essa polpa e colocamos para germinar. Isso saiu de 93 dias e foi para 40 dias. Mas a germinação também era acanhada, porque ainda ficava, parte da polpa ficou no fruto. Pegamos os frutos pelados assim, que já tinha sido consumido pelo gado, o gado já tinha despolpado, e colocamos para germinar. Isso demorou 28 dias, mas também a germinação também oscilava bastante. Bom, precisava de melhorar essa velocidade de germinação e a uniformidade desse material. Pegamos esse fruto e levamos no departamento de engenharia mecânica, né? E colocamos nessa posição para a abertura do fruto. Nessa condição, precisamos de 640 kg para abrir o fruto, certo? Então é um fruto bastante duro. E aí colocamos nessa posição, isso baixou para 240 kg. Então utilizamos um torno mecânico aqui na FEP, na fazenda, para abrir o fruto, que a gente denomina de morsa. Então abriu esses frutos mecanicamente e colocamos só a amêndoa para germinar. E isso baixou para 12 dias. Então você viu que baixa bastante a germinação, aumenta bastante a germinação e a velocidade, né? Então você vê que muda bastante. Então vai trabalhar com a espécie, a gente tem que primeiro dominar, fazer alguns trabalhos, alguns estudos para dominar a produção de muda, porque não é simplesmente coletar e semear, né? Outra coisa interessante esses frutos, o florescimento eles inicia agora no mês de dezembro, vai dezembro, janeiro até fevereiro, né? E a produção de frutos inicia, e a queda dos frutos inicia em agosto. E quando esse fruto chega no solo, ele chega imaturo, né? Então porque aqui ele contém uma polpa bastante adocicada, e essa polpa ela contém cumarina. E essa cumarina, isso aqui é o inibidor de germinação. Então o fruto chega no solo em agosto, e essa polpa ela demora aí de 3 a 4 meses para degradar. Então você fica aí agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro é a época que iniciam a chuva, esse fruto ele já degradou essa polpa, e você vê que as sementes elas estão chacoalhando dentro do fruto, então as sementes estão soltas. Os frutos recém-colhidos, as sementes ainda estão presas. Então só na hora que ela liberou, está chacoalhando dentro do fruto, que já completou a maturação. Então essa polpa aqui ela contém essa cumarina, e isso aqui acaba inibindo a germinação. Outra coisa interessante que a gente observou foi também a germinação dos frutos recém-colhidos. Colocar para germinar, a germinação é de 35%. Esses frutos armazenados em local coberto e ventilado por 4 meses, de 3 a 4 meses, ele sai de 35% e vai para 95%. Então está provado que realmente o fruto chega no solo imaturo, né? Então é uma espécie bastante interessante, inclusive na hora de iniciar a germinação. Então é uma espécie evoluída, por exemplo. Se esse fruto está no solo e não tem uma quantidade de chuva suficiente para ele iniciar a germinação e perpetuar, ele espera uma oportunidade mais oportuna, sabe? Então ele não vai iniciar a germinação sem ter condições de perpetuar a espécie. Então produzimos aí uma grande quantidade de mudas, montamos o teste de progênio, ainda sobrou uma grande quantidade de semente desse material. Com esse material, o que nós fizemos? Abrimos esses frutos, porque precisava produzir uma grande quantidade de muda, porque o teste de progênio você precisa ter uma sobrevivência aí no mínimo de 95%. Então produzimos uma grande quantidade de muda. E ainda sobrou semente, né? Porque o cara não conhecia a espécie, então você precisa dominar, então você precisa ir fazendo tratamento, né? Como que você vai conseguir dominar a produção de muda. E aí instalamos o teste de progênio, sobrou uma grande quantidade de mudas no viveiro. Eu disse para vocês que são progênio e procedência, então eu disse que tem Minas, tem Goiás e tem Mato Grosso do Sul. Agora uma coisa bastante interessante que a gente observou foi a sobrevivência das procedências. Então você vê que é uma espécie que é bastante atacada por formiga, só que aqui na região, aqui em Silvíria,
aconteceu um negócio bastante interessante. A procedência de Minas e de Goiás, elas não foram atacadas por formiga. Então o maior ataque de formiga foi em Mato Grosso do Sul. Então você vê que a formiga, ela nem precisa de marcador molecular. Então por que isso acontece? Acontece que a espécie, ela foi instalada exatamente no local dela, no Mato Grosso do Sul. Então isso aqui já está adaptado às condições. Então a formiga foi exatamente na procedência de Mato Grosso do Sul. Outro detalhe interessante foi, sobrou sementes. Então a gente pegou esse material, abriu esses frutos e torramos esses frutos, né, com adição de sal, sem sal, né? E fizemos um teste de degustação. Pegamos alguns alunos e eles não sabiam que material que era, de que procedência, e eles degustavam essas amêndoas e eles davam nota, né? Então aí interessante foi que para a formiga a maior preferência foi para o Mato Grosso do Sul. E para o ser humano, os alunos que não conheciam o teste da degustação, quem recebeu a maior nota foi de Minas Gerais, né? Então você vê que como que é interessante o comportamento da espécie. Então nós temos aqui um teste de procedência progênie exatamente para ver isso, né? Como que está a frutificação desse material, qual é a época de floração desse material, né? Será que está tendo sincronismo de florescimento? Então a função da universidade é essa, é resgatar esses materiais e instalar na forma de banco de hemoplasma. Quando ele completou 10 anos, nós fizemos um desbaste. São 6 plantas por parcela. Então aí a gente utilizou aí os caracteres de crescimento, que foi diâmetro, altura, né? Forma do fusto, né? E aí foi exatamente o mestrado do Darley, né? Que vou apresentar para vocês em seguida. E aí a gente fez o desbaste desse material. Com esse material desbastado, a gente determinou a densidade básica da madeira e a quantidade de carbono armazenado nessa madeira. Então você vê que aqui vou contar para vocês aqui, que dá para vocês observar as árvores que foram desbastadas. Então eu tenho aqui, ó, olha, contando os indivíduos na parcela, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você observa que, ó, essa planta foi desbastada e a terceira planta também foi desbastada. Então o que acontece? Quando você vai coletar material no teste na mata, então você vê que o material é de polinização aberta, né? Então você vê que tem indivíduos que têm diâmetro bom, com casca mais escura, você tem indivíduos com casca mais clara, você tem indivíduos bifurcados e você tem indivíduos que têm um desenvolvimento muito baixo. Então fizemos um desbaste, eliminando os 2 indivíduos mais fracos que tinham. Então aqui eu falei para vocês anterior que foi feito um desbaste, né? Então às vezes coincidiu de 2 indivíduos ser desbastado um no lado do outro. Mas é interessante observar que o grande avanço da silvicultura no Brasil foi a clonagem. E como que a gente consegue observar isso? Pela brotação dos indivíduos que foram desbastados. Então você vê que aqui foi desbastado. Se eu quiser conduzir a brotação, eu conduzo. Mas esses indivíduos aqui a gente vai eliminar. Só para mostrar para vocês a importância de uma espécie rebrotar. Então o baru, que é uma frutífera, se essa espécie ela rebrota, eu posso perfeitamente fazer uma seleção das melhores indivíduos aqui dentro e posso clonar e posso levar isso aqui para um sistema de fruticultura, por exemplo. Então eu não preciso cortar a árvore, não preciso fazer nada. Eu venho aqui, clono esse material e posso colocar isso aqui na área de fruticultura. Posso selecionar material que tem polpa mais doce, amêndoa com teor de óleo um pouco maior, né? Então produz bastante óleo essa semente, né? 50% do peso da semente é óleo, é semelhante ao óleo do amendoim. Então é uma espécie bastante interessante. Outra coisa interessante é que ela é leguminosa, é fixadora de nitrogênio, tá certo? Então quando você tem as leguminosas que são fixadoras de nitrogênio, elas também conseguem buscar o fósforo nas camadas mais profundas e deixar disponível
na camada superficial. Então aqui até os 6 anos, esse sistema ele foi convertido no sistema silvopastoril. Você viu que o espaçamento é 3x3, então dá para tranquilamente para utilizar no sistema silvopastoril. Fizemos algumas análises nesse material, quantificamos a quantidade de gramínea que produzia dentro do sistema até os 6 anos de idade. Isso é o suficiente para alimentar 3,1 animal por hectare, tá? Então é uma espécie que fixa nitrogênio, busca o fósforo, então é uma espécie que, para o sistema de integração, é uma espécie bastante interessante. Vou mostrar para vocês também aqui a cobertura do solo. A cobertura do solo. Você vê que é uma espécie perennifólia, né? Então você vê que aqui o solo está totalmente protegido. Então qualquer época do ano que você vem aqui, você tem essa cobertura, né? Então o colchão está formado, né? Você vê aqui, ó, a porosidade do solo, tá vendo? A porosidade do solo. Olha como é que essa espécie, ela melhora as qualidades físicas do solo e químicas do solo, tá vendo? Então você vê que você tem matéria orgânica, certo? A quantidade de agregados que você tem. Então você vê que a espécie melhora muito a qualidade do solo. Outra coisa que você pode observar, você vê que aqui a gente tem alguns cupins de montículo, né? E esses cupins hoje eles estão todos mortos, né? Então isso é ciclagem de nutrientes. Então a espécie vai depositando folhas, isso vai ciclando nutrientes. Então o que? Cupim é indicativo de solo degradado. Então à medida que melhora o solo, os cupins desaparecem naturalmente, tá? Outra coisa interessante de mostrar é o florescimento dessa espécie, tá? Você vê aqui que ela forma uma panícula. A espécie ela é hermafrodita, né? Você vê que você tem aí o sincronismo, né? Botões, flores, né? Então cada um vai abrindo em uma época, tá certo? Produz aí uma grande quantidade de néctar, 60% de néctar, tá certo? Na época do inverno, essas folhas aqui também elas têm uma exudação de açúcar. Então serve de pasto apícola praticamente o ano inteiro, tá? Você vê que agora a gente está agora na primavera, viu o florescimento, né, do baru. Então é uma espécie que para o sistema de integração é muito interessante, tá? É o que eu queria deixar para vocês, como que a gente pode estar utilizando essa espécie no sistema de integração. Outra coisa interessante é de você observar ao longo do espectro do teste progênio a quantidade de outras espécies que vem aparecendo, né? Então ela consegue compartilhar o mesmo espaço aí com outras espécies. Se a gente fazer um levantamento rápido aqui, a gente consegue quantificar mais de 20 espécies, né, ocorrendo aqui junto com ela. E foi plantado apenas o baru. Então ela acaba abraçando, acaba trazendo outras espécies. Falando para vocês do desbaste, nós fizemos o desbaste. Então aqui já transformamos isso aqui num pomar de sementes por muda. Então aqui a gente já tem um grau de melhoramento a mais. Então se eu selecionar material aqui e montar um teste de progênio, eu já tenho um ganho na seleção, porque já é semente de segunda geração, tá? Então, essa parte que eu queria deixar para falar para vocês. Agora o nosso amigo Darley vai complementar com os caracteres de crescimento, o que foi avaliado na época. Darley, palavra. Oi, bom dia, obrigado, senhor Cambuí. Compartilhando e continuando com o baru. A gente trabalhou na tese de mestrado, na dissertação de mestrado com o baru, tese de procedência e progênies. Os dados obtidos foram muito satisfatórios no ponto de vista de adaptação, com mais de 90% de adaptação das 3 procedências, do Minas Gerais, o Mato Grosso do Sul e de Goiás, o qual desenvolveu, esse teste tem agora 20 anos, mais ou menos. Aí a gente avaliou os dados com 9 anos, onde dava uma sobrevivência de 95%, um crescimento em altura de 7 metros, em média total, ao redor de mais ou menos 3.000, 3.500 indivíduos, e um DAP de 7,5 a 8 centímetros, o qual mostra que dentro da silvicultura o baru, em condições de espaçamento de 3x3, apresenta adaptação boa e bom crescimento. Somado a os caracteres quantitativos que dentro da genética mostraram uma variabilidade genética. Então,
podemos levar o teste de procedência de Baru, como a parte de conservação ex situ, a trazer as procedências dos locais que estavam plantações naturais, floresta natural, e a proteção enquanto a melhoramento, como manifestou, como disse o senhor Cambuim. Com essa desbaste a gente teve ganho com seleção. Aí temos melhores indivíduos dependendo da variável que a gente precisa, seja para produção de frutos, uma copa mais ou menos de uns 3 a 4 metros, sabendo que a produção de frutos por cada árvore é mais ou menos de 1.500 frutos, onde cada fruto é ao de 1.000 frutos, 1.000 frutos de Baru produz 1.000 castanhas de Baru, o que gera 1 quilo de Baru. O qual podemos amarrar com o potencial do Baru no cerrado. É o potencial alimentício. Muitas comunidades usam o Baru como produção alimentícia, porque dentro da cultura deles fazem farinha, fazem muito sobremesa, fazem também muito na coção de indivíduos para alimentação do gado também. Então gera um valor de renda agregado que pode ser. Não podemos observar o Baru como produção de madeira. Por quê? Porque o Baru o crescimento comparado com as espécies exóticas é muito baixo, mas dadas as espécies do cerrado, do bioma cerrado, podemos associar para crescimento. Embora tenha alguns estudos de Baru que foi desenvolvido como celulosa para um tipo de papel expresso, que é o de embalagem, para certos produtos alimentícios que saem mais barato que o próprio eucalipto. Assim podemos falar que conservação e melhoramento do Baru vão da mão, o qual seria a futuro um punk, um produto alimentício não convencional, que geraria uma renda para o agricultor e também geraria uma renda econômica para as transnacionais, processo de produção de farinha, de sobremesa ou de sorvete, que é muito típico. Bem, pessoal, dando continuidade aqui no Baru novamente, nós estamos agora em outro ensaio, né? Aquele foi instalado em 2004, esse aqui é de 2015, né? Então são 3 procedências também. Então do total do Baru, a gente está com 6 procedências, 4 estados e 6 procedências. 2 procedências de Minas Gerais, uma de São Paulo, uma de Goiás e uma de Mato Grosso do Sul. Então são 4 estados e 6 procedências. Então aqui a gente está com a procedência de Campo Grande, Paulo de Faria e Tuiutaba, Minas Gerais. Tá? Então você vê que esse ensaio a gente mudou um pouco a distribuição espacial dele. Eu tinha falado para vocês antes que o sistema de Baru num 3x3, a gramínea foi até por volta de uns 6 anos. Então aqui, como o projeto era para montar um sistema silvopastoril, a gente mudou um pouco a distribuição espacial das plantas. Então o espaçamento aqui no início era só o Baru, então ficou com 4 por 1,5, né? 4 por 1,5 mais 8, então deixando uma área de 8 metros, que é a área de pastejo para os animais. Então você vê que quando você monta um sistema silvopastoril num sistema convencional, você tem que deixar uma área de 10% para a área de lazer. É uma área com banho de luz para os animais. Quando você muda essa distribuição espacial, você tem a mesma densidade populacional e não há necessidade de você deixar essa área, porque essa área fica entre as linhas duplas, que é um espaçamento maior. Tá? Bom, feito isso, montamos o teste de progênio no sistema silvopastoril, tá certo? Nos 2 anos iniciais, a gente consorciou isso aqui com adubação verde. Então no primeiro ano a gente utilizou o guandu, no segundo ano a gente utilizou a crotalária, tá certo? Então cumpriu o papel aí do sistema silvopastoril, o que a gente tinha que fazer o relatório para a FAPESP. Em seguida, coletamos um teste de progênio de aroeira, né? Então a gente não tinha a população de Minas Gerais, acabou coletando essa semente da população de Minas Gerais e acabou montando um teste de progênio consorciado com Baru. Então o espaçamento ficou 0,75 por 4 mais 8. Então você vê que
foi aumentando a densidade populacional de plantas na área, né? Então você vê que aqui eu tenho baru, eu tenho aroeira, tenho baru, tenho aroeira, tenho baru, tenho aroeira e assim sucessivamente, tá? O que aconteceu? Então constituiu o teste de progênie procedência de baru e um teste de progênie de aroeira em consórcio. Isso foi instalado, o baru é de 2015, a aroeira é instalado em setembro de 2017, então o baru já estava estabelecido, né? Então foi o que aconteceu. Quando foi em 2018, nós recebemos um teste de progênie de mogno, que é o mogno africano, né? Constituído aí de 25 matrizes, tá? Então a gente pegou esse mogno e fez o plantio no espaçamento mais largo, que é o espaçamento de 8, né? Então fazendo um espaçamento aqui de 3 por 4, que foi o mogno entre as duas linhas de baru. Então você vê que a gente montou em sistema de quincôncio, então as plantas elas ficaram desencontradas. Então aqui eu tenho mogno, então aqui no período da manhã a sombra é projetada nessa direção, porque se tivesse colocado no sistema quadrado, retangular, aquela árvore ela sombrearia essa árvore aqui. Então eu coloquei o mogno nessa condição que a sombra da árvore da direita não projetaria a sombra em cima dessa outra árvore. No período da tarde, essa sombra vai projeta a sombra para cá. Então foi em sistema de quincôncio. Você vê que a distribuição dos mognos ficou numa distribuição em quincôncio. Quando foi em maio de 2018, a gente coletou mais 2 populações de Gonçalo Alves, né? Então a gente coletou o Gonçalo Alves. Então a primeira linha é de uma área degradada e a segunda linha é de uma área nobre, né? Então você vê que quando não tem cão, caça com gato. Então você vê que entre as plantas de mogno, eu tenho mogno, aí eu coloquei 1, 2, 3 Gonçalo Alves, tá? Então se você fizer a conta hoje, você vê que eu tenho espaçamento bem distribuído. Então aqui eu estou com 7.000 plantas por hectare e eu foi convertido no sistema agroflorestal e é 100% mecanizado, tá? Então a gente tem um trator pequeno, um micro trator, que ele dá 1,30 m de largura, uma roçadeira. Então você vê que eu tenho uma área 100% mecanizada. Então você vê que as maiores dificuldades que tem hoje nos sistemas agroflorestais é exatamente a mecanização. Mas se você planejar bem a sua distribuição das suas plantas, dá para você ter um ensaio 100% mecanizado. Você vê que aonde que eu coloquei as plantas de Gonçalo e as plantas de mogno foi no espaçamento maior, na área de 8 metros entre as fileiras duplas. E você vê que essa área ficou livre. Por que que eu não utilizei essa área? Porque o baru é uma espécie que vou precisar de fazer um desbaste. Então essa área é minha área de exploração florestal. Então aqui vou fazer uma seleção, vou eliminar os indivíduos inferiores. Então aqui é a minha área de coleta de material, minha área de expedição, tá? Então depois que eu fizer o desbaste, vou converter isso aqui num pomar de sementes por muda, de baru, tá certo? Então eu tenho minha área de exploração. A hora que isso estiver pronto, eu posso inclusive entrar aqui sucando e entrar com uma espécie que suporta um sombreamento. O ensaio ele está com 5 anos agora, o baru, né? Ele é de 2015. Então você vê já a cobertura que ele já está fazendo no solo, certo? Você vê que na parte do espaçamento mais largo eu tenho 2 espécies. No espaçamento mais apertado, mais 4 metros, você vê a qualidade do solo, a serrapilheira, a quantidade de agregados que eu tenho. Você vê que isso aqui, ó, se desfaz muito fácil. Isso é matéria orgânica, né? Quantidade de agregados. Então você vê que realmente o baru ele melhora muito a qualidade do solo.
Olha aí, você pega um turrão desse e ele se desfaz muito fácil. Isso é presença de matéria orgânica. Se você não tem matéria orgânica, você não consegue quebrar um turrão desse, certo? Então é uma espécie bastante interessante para a integração, tá certo? Você veja bem o comportamento, né? A quantidade de agregados que tem, a cobertura do solo, né? Então você vê que toda a água que cai, ela acaba infiltrando. Então quando chove aqui, a água não vai escorrer para a propriedade do vizinho. Então esse foi o que foi feito nesse ensaio. E agora o Darley tem acompanhado esse ensaio, fazendo as medições. Ele vai complementar os caracteres de crescimento aí para vocês, beleza? Continuando a explicação do seu Cambuí do Baru no sistema de pastoreio. Aí o crescimento foi avaliado há 5 anos, em maio de 2019 e agora em maio de 2020, onde tinha a taxa de crescimento, a sobrevivência foi acima do 90%, o qual o Baru é uma espécie potencial para a recuperação de áreas degradadas e para sistemas agroflorestais, dado que tínhamos falado do fruto e das condições naturais que ele presta para associar outras espécies florestais ou espécies agronômicas mesmo, em ensombramento. Enquanto a crescimento, o Baru aos 5 anos, aqui nesse tipo de sistema, ele tinha uma altura mais ou menos entre 6 a 7 metros, tinha um DAP que oscilava entre 15, um DAP entre 15 a 30 centímetros, como está na fase de crescimento e o espaçamento é de 1,5. Então ele está ganhando mais altura que crescimento em diâmetro. Enquanto as espécies associadas, como o Mogno e o Gonçalo Alves e a Aroeira, teve um comportamento diferente, dada a circunstância de ser um tipo de sucessão primária ou sucessão secundária, e o Mogno, que é uma espécie que está sendo adaptada em nossa região, né? Mas a sobrevivência que a gente pode ver está tudo acima do 90% enquanto a Mogno e Gonçalo Alves. Principalmente o Gonçalo Alves, uma espécie do bolsão sumatogrossense com espécie de secundária, que permite a benefício de vários produtos madeireiros, né? Enquanto o Mogno, que está à moda agora do Mogno, permite associar com o Baru, em qual permite a exploração da madeira do Mogno com a qualidade dela e o Baru com a qualidade dos frutos, que seria o potencial dela. E enquanto ao crescimento da Aroeira, teve um potencial que estava entre 70% e 80%, dada a condição do Baru ser instalado após o Baru, e o DAP que estava, como o crescimento é lento, devagar, ele estava em uma altura mais ou menos que oscila entre 1 metro e 1,5 metros, e algumas espécies que têm um potencial que já tem quase 2 ou 3 metros, que dá uma ideia de como que vai ser o futuro crescimento da Aroeira. Mas em si, o crescimento das espécies, as 4 espécies arbóreas associadas entre elas, tem um potencial para um sistema agroflorestal e que dá a pauta para ser ampliada para os campesinos na região sul-mato-grossense e outras espécies serem consorciadas com ele. Então, os resultados são bons, são otimistas, e o que a universidade mostra que é a praticidade de poder copiar o que acontece na natureza e poder instalar nos nossos campos e dar uma renda não só madeireiro, que é o ponto de vista florestal, sino também produtos não madeireiros, como o caso do Baru. Saiu na... Bom, então aqui nós estamos aqui numa população base de camaldulense, de eucalipto camaldulense. Então eu vou falar para vocês como que foi constituído isso. Então, em 83 teve uma expedição, né? Foi alguns pesquisadores na Austrália, e eles acabaram coletando várias populações de eucalipto na Austrália, inclusive o camaldulense. E aí o Mário teve a felicidade de receber essa população do eucalipto camaldulense. Então aqui foi Mário em 86, ele recebeu esse material, era semente de 25 matrizes, né? E a gente produziu essas mudas e instalou na forma de população base, tá? Então é um material que foi instalado em abril de 86, então aí tem 30 e poucos anos aí, você vê o comportamento desse material.
Então a gente foi avaliando os caracteres de crescimento, diâmetro, altura, sobrevivência, né? E o comportamento do material ao longo dos anos. Quando ele completou 25 anos, a gente fez um desbaste, né? Fez um desbaste desse material, deixando numa proporção aí de 10 indivíduos por matriz. Então ficando aí um total de 250 árvores. Então como que foi composto? Era parcelas com 25 árvores, uma planta por parcela, tá? Então foi montado aí 60 parcelas com 25 plantas, fazendo um total aí de 1.500 plantas no espaçamento de 4x4. Feito o desbaste, sobraram aí 250 indivíduos desse material, né? Que transformou isso aqui numa área de coleta de sementes. Desse material, desses 250 indivíduos que sobraram, coletamos semente desse material para constituir um teste de progênio. Das 250, foi possível coletar material de 136 indivíduos, tá? Devido à diversidade genética que o material tem, né? Então a gente conseguiu coletar semente de 136 matrizes. Dessas 136 matrizes, constituiu 2 testes de progênio, tá? Então montou um teste de progênio com 5 plantas parcela, 4 repetições, fazendo um total aí de 20 plantas. E outro experimento em outro modelo de delineamento, sendo uma planta parcela, 20 repetições. Então desse material a gente tem praticamente aí 40 indivíduos instalados na forma de teste de progênio. Lá a gente reduziu um pouco o espaçamento, né? Em função da área que foi disponibilizada para nós no início. Então aí desse material sobraram aí 114 indivíduos que não foram coletados sementes, tá? Então aí quando o teste de progênio completou 10 anos, aí esse experimento foi cedido para o DARG, aí o DARG acabou fazendo o desbaste desse material, tá? E também avaliando a população base, como que foi feito isso, tá? Então dos 136 foi instalado o teste de progênio e dos 114 que ficou aqui. Então o DARG acabou avaliando também a população base e em seguida a gente vai estar no teste de progênio, mas o DARG vai falar um pouco aqui dos caracteres de crescimento, como que foi feito, né? O que ele avaliou na população base para confrontar com o teste de progênio. Beleza, DARG? Obrigado, senhor Cambuim. Como o senhor disse, o eucalipto camadulé está com 34 anos dessa população base, onde das 1.500 árvores sobraram 250 árvores. A gente avaliou em 2018, com mais ou menos 33 anos, como que estava a sobrevivência dele, das 250 indivíduos. Aí a gente conseguiu ver que está com uma sobrevivência de 98%. Então tem uma base genética, podemos dizer, que sustenta os testes de progênios que a posterior vamos conduzir. Quais foram os resultados obtidos nessa população em quanto a crescimento em altura do DAP? Mais ou menos em estimativa da população de uma altura de 30 a 35 metros e um DAP que oscilava mais ou menos entre 1,10 m e 1,30 m, sendo os melhores indivíduos. O que mostrou como que a gente amarrou a população base com os testes de progênio foi principalmente saber se avaliar os filhos, avaliar os pais por meio dos filhos. Assim como tenha resultados muito bons do teste de progênio, a gente quis ver o crescimento dele aqui na população base. O qual primeiro foi a sobrevivência, o segundo é que a altura que tem o teste de progênio quase está na linha de crescimento dos pais da população base, e o DAP. Queremos saber por que o camadulensis tem essa sobrevivência de 98% da população original, das 250, é porque o eucalipto camadulense é a espécie que é maiormente plantada fora da Austrália e que tem maior adaptações a condições adversas, seja estresse hídrico, seja solos, áreas degradadas, inclusive usado em áreas de mineria, o que dá um valor para ele.
Na parte florestal, ele é usado principalmente por carvão e no melhoramento ele é usado como usado para a formação de híbridos, seja Eurocanco, Urofila e outras espécies. Então a gente utiliza essa população base com esses objetivos de misturar, formar híbridos naturais ou controlados com outras espécies. No sul de Minas Gerais, eles trabalham muito com carvão e o camadulense era uma dessas espécies que eles trabalhavam. Além da resistência para o estresse hídrico, é a sobrevivência e não pegar pragas ou doenças tipo ceratocísis, que ela é muito resistente. Então o plus do camadulense, como a gente vai ver a posterior no teste de progênese, dá um potencial de trabalho no melhoramento. E a nossa vez de conservação êxito da Austrália no Brasil. Agora eu falei um pouco mais. Você volta para mim. Bom, continuando aqui, falando para vocês do desbaste, interessante que o Dardi falou para vocês da sobrevivência, né? Então você veja bem que a gente fez o desbaste desse material e ainda eu não perdi base genética da população base, tá? Então ela foi constituída aí com 1.500 árvores, né? E a capacidade de brotação desse material. Então você vê que ele foi cortado, né? E eu não perdi a base, então essa árvore foi devastada e eu não perdi, porque se eu precisar voltar e coletar semente, fazer uma nova recombinação, eu tenho, tá? Então eu venho aqui, faço o desbaste, posso selecionar esse material novamente e posso fazer uma nova recombinação. Então você vê que o camadulense ele tem uma brotação muito boa, brota aí de 3 a 5 indivíduos por cepa e acaba permanecendo aí de 2 a 3 cepas, né, por brotação, tá? Então você vê que fez o desbaste e a gente não perdeu base genética da população. Você vê que ele rebrota muito bem. Inclusive a gente vai poder observar isso também lá no teste de progênio que foi desbastado. Vocês vão ver a brotação, a capacidade de brotação desse material. Então isso é uma característica bastante interessante para essa espécie. Beleza? Aqui nós estamos no teste de progênese de Eucalyptus camadulense, que foi originário do que eu tinha dito para vocês anteriormente lá na população base, que foi originário dos 136 indivíduos que foram coletados sementes na população base. Então na população base foi feito o desbaste, ficou 250 indivíduos, dos 250 indivíduos 136 frutificaram. Aí foi colhido semente para constituir o teste progênio. Então montamos um ensaio com 5 plantas parcelas, 4 repetições, fazendo um número aí de 20 indivíduos por progênio. Do outro lado, nós montamos também o outro experimento com 20 repetições e uma planta parcela. Então a gente tem 40 indivíduos de cada matriz dentro do teste de progênio. No ensaio com 5 plantas parcelas, então eu tenho aqui, ó, 2, 3, 4, 5 plantas. Então dessas 5 plantas a gente eliminou os 2 indivíduos inferiores, tá certo? Ficando aí 3 plantas por família, por parcela, tá? No experimento de uma planta por parcela, isso foi um pouco mais difícil, porque quando você vai fazer o desbaste e fazer a seleção, você está vendo os seus indivíduos. E quando é uma planta por parcela, você está longe do indivíduo, você não consegue ver. Então o que a gente fez? Teve que fotografar essas árvores, marcar essas árvores com fita zebrada ou com tinta e checar uma a uma. Então foi um trabalho bastante difícil para a gente poder fazer a seleção com uma planta parcela. Então, mas isso vale a pena, né? Porque isso te dá uma acurácia bastante interessante. O Dardi vai estar falando isso para vocês em seguida. É mais complicado você instalar um teste de progênio com uma planta parcela, mas isso te dá resultados muito bons, tá? Então, esse é o ensaio de eucalipto, teste de progênio, que foi feito quando completou 10 anos, fizemos um desbaste e transformamos num pomar de semente para muda. Então aqui já tem um grau de melhoramento a mais. O espaçamento ele foi um pouco reduzido,
em função do número de matrizes de progênitos que a gente tinha e da área. Então a gente acabou apertando um pouco, ficou no espaçamento de 3 por 1,80, né? Foi a área que foi disponibilizada para nós no momento. Então aí fizemos, o Darley fez todos os caracteres de crescimento, analisou esse dado, isso foi a tese de doutorado do Darley, e agora ele vai estar complementando para vocês qual foi os resultados que ele acabou encontrando com esse ensaio. Darley. Obrigado, senhor Cambuí. Sim, como já tinha falado, das 150 árvores matrizes da população base, 136 foram selecionadas e instalado o teste de progênitos com 10 anos. Foi parte do trabalho de doutorado, como espécie nativa com o Hymenaea espinocarpa e uma espécie exótica com o Eucaliptus camadulense. Como falou o senhor Cambuí, tínhamos 2 experimentos de alinhamento experimental de 5 plantas por parcela e 1 planta por parcela. Os resultados obtidos em quanto a 5 plantas por parcela foi mais ou menos, estava na altura de 12 a 14 metros e de AP de 7 a 8 centímetros. E dado a redução do espaçamento de 80 por 3 metros, como manifestou o senhor Cambuí, o lineamento experimental, o maior crescimento a gente encontrou numa planta por parcela, onde o crescimento em uma altura foi acima de 15 metros e o DAP estuvo estimado entre 8 a 9 centímetros para 10 anos, que é muito bom, comparado com outros estudos realizados com a mesma espécie dentro da região do Bolsão sul-mato-grossense. Uma característica importante é que instalar o delineamento experimental de uma planta por parcela é difícil, mas a futuro os resultados são melhores que de 5 plantas por parcela, porque ao momento que faz o desbaste, a seleção dentro de progênios, a gente pode ver maior variabilidade, um maior desenvolvimento quando está numa linha e o outro indivíduo está em outra. Ao contrário, numa 5 plantas por parcela, ao observar 5 plantas na mesma família, na mesma linha, pode ter uma influência no desenvolvimento. Então, por isso que é bom instalar uma planta por parcela, mas no momento que faz o desbaste tem uma complexidade maior. Mas os resultados são muito bons, como falou o senhor Cambuí, e é assim tanto que o IPF, Instituto de Pesquisa e Extensão Florestal do Estado de São Paulo, veio aqui para coletar dos 10 melhores indivíduos, das 10 melhores progênios, coletar propágulos para fazer propagação vegetativa e também sementes, o qual mostra que os testes de progênios têm grande variabilidade genética e aos 10 anos após o desbaste ser realizado, ficaram os indivíduos melhores dentro de progênios, e o próximo passo nesse pomar de sementes por muda é fazer seleção entre progênios com o objetivo de ir aprimorando e ganhando na seleção do melhoramento. E a sua vez a ubicação do teste de progênios junto ao Urophila, junto ao Pelita, ele a futuro pode gerar um híbrido natural, o qual lembra que tinha falado, o camadulense é utilizada como carvão ou para fazer cruzamento, formar um híbrido. E com os resultados obtidos aqui, os 10 anos do camadulense, dá a possibilidade, o potencial para formar esse híbrido e a resistência do camadulense a estresse hídrico e a ceratocistes e outros tipos de pragas que com deficiência, com calor, o clima que possui a região, é um potencial para ser estudada e para melhoramento que estamos procurando devido às empresas florestais Dourado, Fibra e outras que estão na região, vem nessa espécie um potencial de estudo e melhoramento. Repetir um monte de palavras. Bom, aqui a gente ainda continua dentro do ensaio de eucalipto, e uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: aqui é um local onde a anta acaba defecando, né? Acaba defecando. Então aqui você vê que esse é o esterco da anta, né? Então aqui tem algumas sementes que ela acaba engolindo, né? Aqui tem uma semente de baru, né? Caroço de manga, mais um caroço de manga, o esterco dela, né? Então
se alimenta aí de plantas frutíferas e também gramíneas, né? Então tem uma grande quantidade de esterco, né? Aqui tem o gerivá, né? Então a anta é o maior plantador de floresta do Brasil. Então você vê que sempre ela visita esse local. Então vou mostrar para vocês aqui as espécies que acabou aparecendo aqui. Olha, esse é o tamboril, que tem um fruto bastante adocicado, né? Acabou aparecendo aqui um regenerante, tamboril, foi trazido pela anta. Aqui uma grande quantidade de plantas de genipapo, vendo? Alimentação anta. Aqui apareceu um copaíba, outra espécie que também acaba fazendo parte da alimentação da anta. Aqui do lado, ó, plantas de gerivá, né? Outra espécie interessante aqui, ó, jatobá, que é o Hymenaea corbaril, vendo? Acabou chegando. Pimenta de macaco, acabou aparecendo no local. O marmelo, tá certo? Então você vê que realmente a anta, ela planta uma floresta, certo? Aqui mais um tamboril, certo? Aqui, ó, do lado, mais um jatobá. Esse já é o estignocarpo, já é o do cerrado. Mais um gerivá. Então você vê que é um animal que na floresta, a sua importância, né? A quantidade de plantas que ela acaba distribuindo ao longo do trajeto que ela faz. E se você observar, isso sempre acontece em direção à água, né? Então se você caminhar em direção ao rio, você vai ver que você vai encontrar essas reboleiras. Principalmente, que eu falei para vocês, do jatobá. Então jatobá, por que a gente acaba encontrando jatobá em reboleiras? É esse animal que acaba fazendo a dispersão das sementes, é a anta. E se você observar, isso vai estar ocorrendo em direção à água. Então é interessante observar o que acontece na natureza para a gente tirar conclusões futuras, beleza? Bom, esse aqui é o fruto da seleção, né, que o Darley acabou fazendo aqui. Então quando você acha uma árvore com esse comportamento, então você tem que realmente encostar numa árvore dessa, certo? E se comprometer em propagar os seus filhos, né? Então isso é um fruto de um trabalho de longos anos. Então isso é muito gratificante a gente acabar encontrando um exemplar como esse. O Darley vai complementar agora para vocês o que foi feito. Obrigado, pessoal. Esse indivíduo está no delineamento de uma planta por parcela e camadulensis, pertence à progênie 89, uma daquelas das 136 que foram trazidas da população base. A repetição número 4, sim? Essa que foi marcada conjuntamente com o IPF para a coleta de propágulos, para a propagação vegetativa e para a coleta de sementes para os melhores indivíduos. Então esse é um exemplo do ganho com seleção dentro de famílias. Então esse é um indivíduo promissório com 10 anos em comparação com os outros indivíduos dentro da mesma família e outras famílias. É um exemplo que a gente está procurando, e propagar esse indivíduo seria a chave para ir para o próximo ciclo comercial e a futuro de clonagem ou uma linha de produção de sementes. Então indivíduos assim são a chave para o melhoramento e o que a universidade oferece para as empresas e para a região toda como uma alternativa de produção madeireira, né, e de carbono. Outra coisa interessante de observar o comportamento desse indivíduo e a competição, né? Então você vê que aqui a gente tem, ó, uma planta, né? Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então aqui a gente tem a competição completa, tá? Então o indivíduo se destacou mesmo mediante a competição. Então você vê que então é um material que realmente tem potencial. Então na hora de selecionar esse material, observar exatamente aqui o índice de falha, ver se isso tem uma competição completa, tá vendo? Para tirar parâmetros se isso é genético ou se isso é ambiental. Então você vê que isso realmente é ambiental, é genético, né? Mesmo com a competição completa, teve a capacidade
de se expressar o seu potencial genético. Beleza? O crescimento do Pelita nessas condições de 206 progênios e um espaçamento de 3 por 1,5 teve valores até 2020, após 4 anos em campo, de altura de 12 a 14 metros de altura e o DAP entre 8 a 10 centímetros. A condição de crescimento em altura deve ser o espaçamento, um pouco adensado, mas é a condição de área que a gente tinha. Enquanto a sobrevivência, tive progênios dentro das 206 que tiveram acima de 90% e outras que tiveram na casa de 50% ou 60%. Então esse como é um teste de progênios, de procedências e progênios, é uma seleção, vamos dizer, natural para o crescimento do Pelita na região do Bolsão Sul Mato Grossense. A chave do porquê foi instalado o teste de progênios de Pelita, de procedência e progênios de Pelita, é a capacidade que tem o Pelita de florescer precoce, aos 2 ou 3 anos, o qual geraria um cruzamento, gerar um híbrido natural, um híbrido triplo, poderia ser com o Urofila, que está do lado do Camadulensis, daqui do Pelita, e o Camadulensis que se encontra na parte posterior. Então, a futuro, exemplares indivíduos como esse que temos aqui do outro lado, e assim outros que existem dentro da área, daria a possibilidade de híbrido natural. O próximo passo de manejo desse teste de procedências e progênie é entrar com desbaste dentro de famílias, assim para deixar aqueles indivíduos com melhores capacidades e aumentar inclusive o espaçamento da área, que ganharia um ciclo de melhoramento e um potencial para essa espécie em nossa região do sul Mato Grossense, dando um leque de possibilidades para as empresas florestais que a universidade geraria ou contribuiria para o melhoramento do eucalipto no Brasil. Bom, aqui nós estamos num teste de progênie de jatobá, que é o Hymenaea stignocarpa, né? Que faz parte do trabalho de doutorado do Darley. Então o que o professor Mário fez? Para cada aluno que acaba chegando para fazer o doutorado, ele acaba atribuindo 2 espécies. Então acaba dando uma espécie exótica e uma nativa, né? No caso do Darley, ele ficou com Eucalyptus camaldulensis e jatobá, que é o Hymenaea stignocarpa. Então ele ficou com 2 espécies. Então isso é bastante interessante no termo de um profissional trabalhar com 2 espécies, porque o cara não sabe aonde que ele vai trabalhar. Então de repente vai trabalhar numa empresa com eucalipto, de repente vai trabalhar numa empresa com nativa. Então acaba levando as 2 espécies, né, com forma de aprendizado. Então isso facilita bastante o trabalho das pessoas. A área é uma área de reforma, né? Na fase inicial aqui nós tínhamos o eucalipto, vou mostrar para vocês aqui a seca do material que foi cortado, né? Na verdade isso aqui é o Corymbia Citrudora. Então foi retirado, né? E aí a área de reforma. Então aí entramos com um plantio de aroeira na entrelinha. O eucalipto foi plantado no espaçamento de 6 por 1,5, fazendo aí 9 metros quadrados por planta. E na entrelinha entramos com aroeira. Essa aroeira é da Estação Ecológica de Paulo de Faria, é um teste de progênie, né? Então é de 97, foi colocado entre as linhas de eucalipto. Quando os eucaliptos foi tirado, aí entrou as duas linhas de jatobá, né? Então aqui tem uma linha, aqui está outra linha e aqui está a seca do eucalipto. Então a gente foi aproveitando a área, né, de forma de fazer com que a cepa ficasse na entrelinha, tá? E aí a gente coletou o material de jatobá, né? Vou mostrar para vocês aqui. Quando a gente marcou a população lá em
em Brasilândia, nós marcamos a população do Jatobá. Na verdade, a gente marcou tudo como Imineia e Estignocárpa. Então vou mostrar para vocês aqui a característica da folha, né? Vê que uma folha bastante grande, né? Bastante coriácea, né? Que não tem um brilho tão marcante. Então esse aqui é o Imineia Estignocárpa. Só que dentro da população natural ocorre as duas espécies. Mas quando nós marcamos a população, nós temos certeza que nós marcamos apenas o Imineia Estignocárpa. E quando montamos o teste de progênio e fomos fazer as avaliações, você vê que a gente acabou encontrando algum material com características bastante diferentes, né? Esse material aqui também é o Jatobá, só que esse aqui já é o Imineia por baril, né? Então você vê que você tem uma folha pequena, bastante brilhosa, o caule dele é mais liso. Então a gente acha que esses materiais eles se cruzam, tá? Por ser do mesmo gênero, a gente imagina que esse material se cruza. Então na hora que foi fazer os levantamentos, fazer as medições, a gente acabou marcando as árvores aqui, quem tem característica do Imineia Estignocárpa e quem tem característica do corbaril. Então isso aqui foi um capítulo da parte do doutorado do Darley. Então ele vai estar complementando para vocês agora qual foi os caracteres e o que foi avaliado com essa espécie. Darley, por favor. Obrigado, seu Cambuí. Foi um teste de progênese de Imineia Estignocárpa. O material foi coletado na reserva legal, reserva natural de Cisalpínia, em Brasilândia, Rio Grosso do Sul, onde no ano de 2012 foram marcar 48 matrizes dentro de uma população natural, marcaram 48 matrizes de Imineia Estignocárpa e coletaram os frutos dessas matrizes e foi trazido para a Fazenda de Ensino e Pesquisa da Unesp Ilha Solteira. Em 2013 foi instalado o teste de progênios com 48 matrizes. Aí o período foi avaliado anualmente até no ano de 2018, como parte de minha tese de doutorado. Voltamos à população natural das 48 matrizes e coletamos folha ou câmbio para extrair DNA. Assim como extraímos nas mães, decidimos extrair nas filhas, nas progênios. Então, o material coletado tanto na população natural como no teste de progênios ou conservação ex situ. Coletamos folhas para extração de DNA e elaboração ou amplificação por meio de primers para a obtenção dos locos e marcadores moleculares. O que a gente queria saber qual foi nossa pergunta é se aquele fragmento florestal, fragmento de cerrado que se encontra lá na reserva Cisalpínia, ela estava isolado e a estrutura de população era de parentescos, meios irmãos completos, e o sistema de reprodução, se é por cruzamento ou autofecundação. É assim que com o DNA obtido e a amplificação dos primers, a gente conseguiu estudar a diversidade genética, o qual lá na população base, na população de conservação in situ, tinha alta diversidade genética, enquanto a estrutura genética espacial dava para que nossa população base lá em Brasilândia era por meios irmãos e 98% era por cruzamento, o qual que dá a capacidade, embora tinha outros estudos que mostra que as espécies florestais, em caso do Jatobá, do Imineia Estignocárpa, é o isolamento por distância. Então, se tem muito isolamento, distância entre árvores, ele gera autofecundação. Mas no nosso caso, como era uma população de mais ou menos 700 indivíduos, a gente viu que era maior cruzamento. Então, interferindo esses resultados de cruzamento entre parentes, a gente queria saber se o crescimento, o desenvolvimento das progênies tinha um certo grau de endogamia, para saber se aquele cruzamento entre parentes gerava um desenvolvimento inferior ao cruzamento entre não parentes. E com os resultados obtidos, mostrou que ainda nesses 5 anos de avaliação desse teste de progênios, 5, 7 anos de avaliação, ainda não mostra um efeito marcante quanto a crescimento, mas a gente, como já tem genotipado, vai continuar avaliando elas para saber como se desenvolve, como é feito o acasalamento entre parentes.
estava acima dos 95%. O crescimento das progênies, como está consorciado com a aroeira, como explicou o senhor Cambuim, está na casa dos 3 a 5 metros de altura. Então, o que dá uma boa adaptação da espécie e um bom desenvolvimento. E, como tinha dito, a posterior crescimento, vamos continuar avaliando para ver como que, se ele consegue frutificar, se ela consegue se cruzar e coletar as sementes e ter as 3 fases de cruzamento, os pais, as progênies e vamos dizer os netos. E queremos saber como que está a fecundação em tudo isso. Então temos indivíduos muito bons em crescimento e altura, outros pequenos, e ao mesmo tempo saber os híbridos que se formaram no cruzamento entre o Himenés Estigocarpa e o Himenés Covaril. Resultados muito bons e potenciais para o futuro de conservação e melhoramento. Bem, aqui eu quero mostrar para vocês, o Zé pediu aqui uma informação para a gente fazer uma filmagem aqui. Então aqui na minha mão direita, então aqui eu tenho o Hymenia Estigocarpa, tá certo? Você vê que tem uma folha bastante coriácea, uma folha que ela não tem um brilho tão expressivo. Então esse é o Estigocarpa original, tá certo? Aqui no meio, aqui na minha mão esquerda, provavelmente a gente tem aqui um híbrido. Você vê que ele tem uma folha um pouco menor do que o Estigocarpa, tá certo? E ela não tem um brilho tão expressivo, tá certo? Agora na mão do Darly, dá uma olhada para você ver aqui a abertura das folhas. Você vê como é que é a abertura da folha do Estigocarpa e a abertura do híbrido, né? Então você vê que elas são mais fechadas. E você pega na mão do Darly aqui, é o Corbaril. Você vê que as folhas são bem lisas e a abertura dela é um pouco maior. Então aqui dentro do teste de progênio, a gente imagina que a gente tem aqui as duas espécies, o Corbaril, o Estigocarpa, e ainda a gente tem um provável híbrido. Pena que faltou dinheiro para genotipar todo esse material, né? Então o Darly estava dando uma deixa, pegando só um gancho do que ele disse. Se tivesse mais uns 30, 40 mil, seria possível genotipar todo esse material e ver se realmente está ocorrendo esses cruzamentos dentro da população. Só para mostrar aqui para vocês as características do jatobá, Hymenia, Corbaril, do Estigocarpa e de um provável híbrido, beleza? Só para dar um alerta aí para vocês. Aí como o senhor Cambuim mostrou a diferença do Estigocarpa, o Corbaril e o híbrido. Na parte botânica, a gente dentro da parte silvicultural, a formação, a importância do híbrido na parte silvicultural é maior heterose, ou seja, maior crescimento, maior parte de desenvolvimento e adaptação, seja para o cerrado, que é um Estigocarpa, e um Corbaril, que é mais na Mata Atlântica. Então essa espécie se daria, o crescimento em vigor seria melhor e a adaptação melhor para nossas condições. E com o fato das mudanças climáticas, ele teria um plus dentro desses. O que ocorre é caso semelhante nas espécies exóticas do eucalipto, que o maior crescimento e desenvolvimento é do híbrido, e que as plantações comerciais são desenvolvidas em base a isso. Então, a parte de híbrido ainda falta por ser estudado dentro do Estigocarpa e das espécies nativas. Então, no campo, nós podemos trabalhar e estudar e dar um valor de importância que a espécie nativa tem em relação à espécie exótica. E como que, com esse futuro de edição gênica e transgenia, como que ele estaria influenciando a esses híbridos naturais. Então, seria uma parte importante da base